Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você está assistindo esse podcast, que é Na Estrada, Espiritualidade com Propósito. O objetivo sempre nosso é refletir com seriedade, brincadeiras, partilhar a vida de histórias incríveis que nos ajudam a transformar o nosso caminho a ser percorrido. E eu hoje trago nessa alegria dessa partilha incrível desta mulher que eu conheci há 35 anos, numa história de família, né? E depois a gente não se conversou mais. Tu teve tuas experiências lindas de projeto de vida e por uma parceria de um amigo, do Silésio, do nosso contador Três Cachoeiras, da qual quero mencionar o Silésio nesse momento, que ele que falou de uma experiência que ele teve no final do ano aqui, Etienne, nessa experiência juntamente contigo e com a Cooperlíquidos e outros cooperativados, outras empresas, e falou de uma grande experiência que ele viveu em dezembro. Depois tu me fala sobre essa experiência. Claro. Então a minha alegria hoje, tu por favor te apresente, aonde você nasceu, quem é, não precisa falar da idade, a gente já sabe que é 25 anos, não precisa falar da idade. E por favor, e eu quero te agradecer muito, por que também? Porque eu tive dando uma palestra na Cooperlíquidos na semana passada, e por causa disso também eu fiz um convite para você estar comigo nesse podcast, que é o objetivo de valorizar o caminhoneiro, valorizar os profissionais da estrada e valorizar todos aqueles que trabalham para esse Brasil. Obrigado, por favor, te apresenta e que alegria estar aqui comigo hoje. Obrigada, Marcione, pelo convite. É uma honra, depois de algum tempo, a gente poder se reencontrar, né? Então, meu nome é Etienne Clavijo, já é o sobrenome de casada, né? Casada há mais de 27 anos já, com meu esposo, Marcelo Clavijo. Mãe de 2 filhos maravilhosos, o Victor e o Messias, né, empreendedora, empresária, sócia da Cooperlíquidos, né, e filha de caminhoneiro, né? Não poderia deixar de falar. Tu também é filha de caminhoneiro? Sim, que bênção! certeza. Ótimo, eu também sou filho de caminhoneiro. Que ótimo, que bênção. Isso aí. Quanto tempo tu está na cooperativa e por que surgiu essa experiência da cooperativa para a tua vida? Como é que foi entrar na cooperativa na tua história? Então, em 2017 surgiu a necessidade de montar, né, uma cooperativa, uma necessidade de mercado mesmo, né, que procurava trabalhar apenas com frota própria, né. Então, nós montamos a Cooperlíquidos nessa época, em 2016. Na verdade, estamos comemorando os nossos 10 anos agora este ano, né. Em setembro a gente completa 10 anos de história. Vamos fazer uma festa então, né? Vamos fazer uma festa com toda certeza. Com Isso certeza. aí Ótimo. não vai faltar. E a Cooperlíquidos então foi montada por mim, pelo meu esposo e mais 22 sócios, tá? Então eram 24 sócios fundadores e nós iniciamos esse projeto com o propósito de trabalharmos apenas com a frota própria, né? Ah, sim, sim. Esse é o modelo genuíno de cooperativa de transporte, né? A agência reguladora é a NTT, e para trabalhar, então, 100% ato cooperativo, a frota do sócio, o caminhão do sócio, ele tem que estar registrado no registro RNTRC da cooperativa. Perfeito. Essa é a nossa frota própria. Tá, então vocês iniciaram com um projeto de 24 caminhões. E hoje como é que está? 24 pessoas. 24 pessoas, 24 sócios, né? E como é que está hoje a sociedade? Hoje nós somos 64 sócios, né? E são 165 caminhões na frota, já disponível para o cliente, uma cartilha de cliente ativo de mais de 120 clientes. Ô, benção. Ou seja, produziu, aumentou bastante, cresceu bastante. E os resultados que você traz assim para a tua vida pessoal e como você percebe os resultados na vida dos caminhoneiros que são cooperados com você? Qual é que você faz a visão sobre isso? Isso fez muita diferença nas nossas vidas, porque, na verdade, quando a gente monta uma cooperativa, o intuito é você ratear os custos, né? Ótimo. E nós começamos a trabalhar com transporte de produtos perigosos, então não tem espaço para amador. É muita licença, né? O crescimento da cooperativa também se deu muito através da implantação das ISOs, ISO 9001. Por causa da burocracia é muito Sim. difícil também, com certeza. E Também. isso para o autônomo ficaria perdendo tempo sobre isso. Praticamente inviável, porque não teria como fazer todas essas licenças e arcar com esse custo com um único veículo para dar conta de pagar.
Claro. Então, o modelo societário, ele trouxe essa grande vantagem para o cooperado, né? Que foi ter uma empresa de excelência, ele ser dono dessa empresa de excelência e poder dirigir o seu próprio caminhão sem se preocupar com pagar boleto, sem se preocupar com renovar licença. Ele simplesmente trabalha, atende os nossos clientes também com excelência, com muito carinho e respeito, né? Porque ele sabe que são clientes dele. Perfeito, e isso faz toda a diferença. Então, para ele, é uma grande vantagem. Nota que quando você comenta de a cooperativa da própria empresa, os cooperados, né, são donos, né, trabalham no seu caminhão e tem um respaldo, a grande novidade, que já não é novidade para dizer, mas que está sendo valorizada nos últimos anos no Brasil, cooperativismo, né? Ou seja, o crescimento, né? O crescimento que tem sido desenfreado, que aliás, né, é nascimento aqui do Rio Grande do Sul. A história de um padre que começou na comunidade, do Teodoro, que começou aqui na região do Nova Petrópolis. Nova Petrópolis, do cooperativismo que nasceu aqui, de um padre que é o criador de tudo isso, criando pessoas em volta de um propósito. Ou seja, trabalhar com dignidade, valores, ética, e é o que vocês colocam na empresa. Exatamente. Então hoje vocês são um ponto de apoio para na verdade... Outra grande vantagem que eu esqueci de colocar é que ele compra, por exemplo, combustível, insumos, pneus, faz alguns consertos do seu caminhão, tudo com o valor de um grande frotista, porque é negociado em grande escala. Então, olha só o diferencial, isso é maravilhoso. Uma grande vantagem. Ele tem apenas o seu caminhão, que está à disposição da cooperativa, trabalhando na cooperativa, mas ele tem esse grande benefício de comprar o pneu, por exemplo, com o valor de um grande frotista. Então a gente chamaria de um pequeno gigante. Um pequeno gigante. Boa frase. Boa. Eu considero que o cooperativado, né, dentro de uma empresa, é um pequeno gigante, porque ele é um pequeno, porque ele é um caminhão. Exatamente. Um motorista de caminhão é o proprietário do seu caminhão. Mas ele sabe que isso no mercado, a nível de mercado, ele tem consciência que ele é pequeno. Sim. Mas ele passa a ser gigante quando ele vai fazer uma compra de um insumo, por exemplo, de um combustível. Através da estrutura da Cooperlix. Porque a Cooperlix, a cooperativa, dá a ele o respaldo de uma grande... né? Com toda certeza. Gostei dessa frase, foi boa? Boa, excelente. Pequeno gigante, ou seja, o cooperativado é um pequeno gigante dentro da cooperativa. Gostei também disso, porque o objetivo, Etienne, desse propósito, desse podcast é o quê? Valorizar o caminhoneiro. E a gente percebe tantas dificuldades, eu tenho acompanhado isso, tenho muitos amigos caminhoneiros, eu também sou filho de caminhoneiro, do qual meu pai, eu quero saudar nesse momento, né, que falecido já. E vou trazer um podcast também no outro momento com a minha madrasta, que é boadrasta, na verdade, não é madrasta, vou trocar esse nome de boa madrasta. E o que eu falo? Essa é a grande questão. Eu tive essa semana o prazer de conversar com o Eliel, que tu me indicou também, sim, o rapaz também cooperativado de vocês, vice-presidente, que foi uma outra grande pessoa que eu conheci, ele também não conhecia, ou seja, é de novo, né, um pequeno gigante, ele que ele é grande mesmo também, sim, né, ele tem tamanho, sim. Mas essa expressão que eu queria cunhar com você é por quê? Porque na experiência da cooperativa, e a gente tem percebido no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil, o crescimento maravilhoso, até bancos inclusive também cooperativados, na verdade, mas porque é uma forma de fomentar a agricultura, fomentar pequeno agricultor. Então a gente tem percebido isso, grandes cooperativas se criando e produzindo. E por que acontece isso? Porque são pessoas trabalhando para o próprio negócio e que se juntam e que criam mais força para concorrer com o grande, que às vezes não consegue. Não é verdade? Então nós não temos nada contra o grande. Que bom que existe o grande também, porque é o grande também que dá forma de negociar, que também precisa. Mas parabéns, eu acredito que na verdade esse propósito de vocês, por isso que dá certo. Por quê? Porque são propósitos por trás de um grande objetivo, que é valorizar o caminhoneiro, pequeno no seu negócio, né? Porque é um caminhoneiro, às vezes sozinho, com toda a estrutura que vocês colocam para eles, de documentação, enfim, e que dá um respaldo para ele comprar os insumos, os diesel, a preços melhores, como se fosse uma grande empresa, e como é uma grande empresa. Isso então, ou seja, é um pequeno gigante. Meu anjo, com relação a isso, qual é a dificuldade que você percebe hoje dos motoristas na estrada, que você percebe no dia a dia, assim, quais são as dores maiores que você vê que os motoristas de vocês, ou de todo mundo, percebe hoje? Eu acredito que também pela lei do caminhoneiro, né, dessas 11 horas que a gente precisa parar, e a gente precisa mesmo, porque o transporte de produto perigoso, ele é uma bomba que o motorista carrega nas costas, né, todo mundo sabe disso. A falta de estrutura preparada para recebê-los.
Então hoje, por exemplo, os postos já não dão mais conta, estão sobrecarregados, às vezes chega lá quando já está vencendo a jornada em torno de 8, 9 horas da noite, já não tem mais espaço no posto para pernoite. Então o que nós fizemos hoje para ajudar isso? A gente faz cadastro de abastecimento, então ele abastece para poder pernoitar, se não for abastecer não pode ficar. Então essa falta de estrutura para manter estes caminhões, para poder até mesmo cumprir a lei, e cumpra-se a lei, que eu acho Claro. que é boa, deve ser feito isso, ainda há muita falta de estrutura ao longo dos trechos, né? Vamos supor, até São Paulo é tranquilo, mas quando tu começa a subir para o Nordeste, isso fica cada vez mais difícil, esses pontos de apoio e estrutura, então, para receber o caminhoneiro, para que ele possa pernoitar, tomar um banho, fazer a refeição, enfim. Que é o mínimo que poderia ter com dignidade, né? Exatamente. A pessoa já está longe da família. O caminhoneiro fica longe da família, longe de quem ele gosta, longe das pessoas queridas. A gente comentava que ele não consegue participar, por exemplo, da vida do filho, do crescimento do filho. Quantas vezes não está em casa no aniversário de um filho ou numa reunião da escola que o pai caminhoneiro gostaria de estar, ou a mãe mesmo caminhoneira também, né? Sim. E a gente percebe, quer dizer, e essa estrutura. Até São Paulo diz que é bom, depois de São Paulo, precária, pior, bem Sim. pior. Piora. Ou seja, tu vê, e essa busca de melhores condições, dignidade, eu também comentava outro dia com outro caminhoneiro também com relação a isso, inclusive, para dizer o seguinte, chega numa grande transportadora, vai transportar, fica na rua, às vezes longe de comida, longe de restaurante, grandes cidades, longe, não tem nada para comer, Isso. e aí ele tem que se realmente, né, procurar. Eu, graças a Deus, tenho uma casa aqui que é o motorhome, que leva tudo junto, é banheiro, Sim. né, o motorhome você sabe como é que funciona, tem casa, tem fogão, tem tudo, Sim. mas a gente fica imaginando, e assim às vezes passa assim, os perrengues. E aí você fica imaginando um caminhoneiro que tem apenas a sua cabine, e aí tem que fazer a sua caixinha ali, a sua caixa de cozinha, e claro, quanto mais. Mas essa dificuldade está longe de casa. Você disse uma coisa maravilhosa também que eu percebi ali, que é a transporte de carga perigosa, né? Porque naturalmente, estar na estrada já é um perigo constante. Certo. Estradas ruins, né? Ou seja, o perigo dos outros, né? Porque a gente não tem que cuidar só da gente, mas o outro, que vê quantos acidentes últimos dias nós vimos, a pessoa bêbada ultrapassou e foi batalhar no outro, né? Sim. E às vezes não é só cuidar da gente, mas é cuidar do outro. Só que vocês têm mais um agravante ainda. A estrada já é perigosa. A estrada em si já é sofrida. Por quê? Estradas ruins, trânsito violento, mas agravando ainda vocês têm a carga perigosa. Ou seja, e como é que é essa questão de é difícil encontrar caminhoneiros para isso? Porque como tu disse, né? Não tem o quê? Amador. Exatamente. Né? Me fala um Não tem pouquinho espaço sobre para isso. amador. Me fala um pouquinho sobre isso. Isso aí. Então, hoje o motorista, para transportar um produto perigoso, ele é qualificado com MOP, né? Então, ele tem que ter conhecimento sobre as mercadorias que ele está transportando e sobre as reações químicas que elas podem causar, né? E os danos à pessoa e ao meio ambiente. Então, o nosso transporte ele é muito mais exigente porque, além de cuidar das pessoas, nós cuidamos de duas vidas. A vida das pessoas e a vida do meio ambiente. Então, são dois meios que não podem ser afetados de forma alguma. Então, esse motorista, ele tem que ter muita consciência do que ele está fazendo. A jornada dele deve ser reduzida, né? Então, com muito cuidado. Hoje nós temos instalados nos caminhões também sensor de fadiga, rotograma falado, tudo para auxiliar esse motorista. E eu falo que a nossa equipe de monitoramento aqui, Marcione, são os anjos da guarda deles. Com certeza. Porque estão sempre monitorando, né, velocidade, ver se eles não estão com sono, se o sensor de fadiga já não alerta alguma coisa, porque realmente eles precisam ter muito cuidado com a vida deles, com a vida das pessoas que estão na via e também com o meio ambiente. E com certeza, às vezes eu sempre falo para eles assim, vocês que transportam um produto perigoso, isso é o MBA, né, do motorista. Então, sim, ele já é um motorista, vamos dizer assim, qualificado ao máximo, porque ele precisa dar conta disso, de cuidar da vida dele, dos usuários da via e também do meio ambiente. Do meio ambiente. Falando de meio ambiente, quer pegar esse gancho, como é que está com relação ao transporte, com relação a esta grande exigência também hoje de mercado livre do meio ambiente? Como é que vocês se posicionam diante disso e quais são as diferenciais que vocês têm com relação a isso? Hoje nós temos um grande diferencial, né, voluntário. Eu te comentei anteriormente que eu tinha feito uma pós-graduação em crédito de carbono e faço uma ressalva aqui que o administrador, o presidente de cooperativa, enfim, ele precisa estar sempre estudando, se atualizando, né? E essa questão do meio ambiente para nós, a gente levou isso muito a sério.
Nós, através desse estudo que eu fiz da pós-graduação do mercado de crédito de carbono, a gente fez o nosso primeiro inventário em 2024. Depois do inventário, a gente teve consciência do quanto a gente emitia a nossa frota, que já foi tratada como descarbonização antes mesmo da gente fazer o inventário. A partir de 21, nós renovamos toda a frota. Opa. Então, hoje, 95% dos veículos, eles já são Euro 6, né? Então, eles já poluem menos. E a partir daí, então, a gente realizou o nosso inventário de emissão de gás de efeito estufa em 2024, 3 anos depois. A gente descobriu o nosso número, que já está dentro da Lei 15.042, que é entre 10 mil toneladas e 25 mil toneladas de CO2 emitidas na atmosfera, você já precisa monitorar. O nosso número é 12.989 toneladas emitidas no ano de 2024. Bom, depois de conhecer esse número, né, nós tomamos uma decisão, a diretoria da cooperativa, de neutralizar essas emissões. Como é que nós fizemos isso? Né, a gente comprou crédito de uma área do bioma Pampa no estado do Rio Grande do Sul, que está sendo preservada por nós, sequestrando o carbono, limpando as nossas emissões de 24, e já estamos negociando as próximas safras. Perfeito. 2025, já está saindo aí também o inventário, né, que vai ser publicado em maio desse ano na FGV. A gente deu publicidade e lastro jurídico. O que é isso? Nós publicamos, por exemplo, o nosso inventário de emissão de gás de efeito estufa, e aqui cabe ressaltar. Trabalhamos os 3 escopos, escopo 1, 2 e 3. Somos selo ouro no GHG Protocol, a primeira cooperativa de transporte do Brasil a ser selo ouro GHG Protocol. Parabéns, né? Parabéns, ótimo, bem que bênção. interessante. E todos cooperados, com certeza, né? Isso aí. E dos cooperados. Então, assim, cada caminhão de cada cooperado, todo o transporte realizado pela Cooperlíquidos com os caminhões dos cooperados, ela é carbono neutro. Então, significa que ela não tem nenhum peso na cadeia produtiva do cliente com relação ao meio ambiente. Né? Então, a gente conseguiu chegar até o fim, e também para dar lastro jurídico nessa questão da compra do crédito de carbono através da CPR Verde, que é uma moeda nacional, né? Nós publicamos na Bolsa de Valores, a B3. Olha aí. E tem lugar para mais cooperados na cooperativa? Com certeza sempre tem. Essa informação. Sempre tem. Muito bem-vindo, principalmente o autônomo, né? E aí aqui eu trago uma ressalva bem interessante. Eu falo para o cliente que a gente retém talento. Por que a gente retém talento? Porque todo motorista que ele é bom e apaixonado pelo transporte, apaixonado por dirigir seu caminhão, ele vai comprar o caminhão um dia. E dentro da Cooperlíquidos, ele pode comprar o caminhão e permanecer aqui, trabalhando para nós. Então esse é um talento que a gente tem. O cara é bom, cuidadoso, atencioso, um bom motorista, pretende se tornar dono, ele pode se tornar dono de um ou mais caminhões dentro da cooperativa, não precisa sair da empresa. E nós já temos inclusive cases de motoristas que entraram na Cooperlíquidos como motoristas, compraram o seu caminhão, depois compraram outro caminhão, trouxeram um filho, e assim eles estão prosperando dentro da cooperativa. Ou seja, de fato, essa é uma experiência que a pessoa começa com uma experiência como funcionário e depois passa a ser sócio da empresa. Exatamente. Né? Este é o crescimento que se espera. E com a sociedade, o que acontece? Ele recebe todo aquele cabedal de possibilidades de apoio tão necessário que ele precisa. Outro dia eu estava vendo o material de vocês e me chamou a atenção alguma coisa social que a empresa também se preocupa. Eu gostaria que você destacasse um pouquinho sobre isso. Que atividades vocês têm com relação a isso? Sim. Hoje nós temos 4 projetos sociais sem interesse próprio, que eu digo assim. Então é exatamente aquilo que a Cooperlíquidos doa para a sociedade, tá? O primeiro deles, ele surgiu em 2021, tá? Que foi um caminhão rosa, e aí saiu do padrão, porque os nossos caminhões são todos padronizados. É um caminhão rosa com a Liga Feminina do Combate ao Câncer. Esse é o logo. Esse é o logo que está na porta. A Liga Feminina do Combate ao Câncer é uma experiência que tem nesse Brasil inteiro, de pessoas e mulheres, homens, pessoas. Eu trabalhei no Hospital da Marinha durante 3 anos, e foi uma experiência maravilhosa, porque é uma instituição que trabalha maravilhosamente por esse país afora, levando pessoas, né, e ajudando e contribuindo. E vocês têm um caminhão, então, com esta cor, falando sobre isso. Isso, então ele nasceu para ser uma campanha no mês de outubro, onde se enfatiza aqui no Brasil Outubro a campanha, Rosa, né? Do Outubro Rosa e tudo mais, mas ele é uma campanha permanente, ele doa mensalmente um valor
para a Liga Feminina do Combate ao Câncer, que é doado pela cooperativa, claro, né? Não prejudica o cooperado. Claro. Né? É uma doação feita pela cooperativa, mas ele leva esse logo da campanha, então, diariamente, aonde ele está chamando a atenção das mulheres e também de familiares, né? Homens, enfim, Claro. que possam lembrar daquilo ali, porque sempre tem alguém que você ama, né? A sua mãe, a sua irmã, a sua família, seus filhos, enfim. E sempre tem alguém que você pode lembrar. Você fez o seu exame preventivo, né? Para dar um toquezinho. As crianças no sinaleiro olham o caminhão e falam a primeira coisa: o caminhão da Barbie. Aí a mãe diz: não é o caminhão da Barbie. Vai ler Liga Feminina do Combate ao Câncer. Poxa, Claro. aquilo, sabe, sensibiliza, toca, né? Então, Sem dúvida. isso é muito interessante. Olha só, essa reflexão que tu traz pra gente, que eu falo sobre a dimensão social, e que na verdade, né, os cooperados, todos eles participam dessa situação. Ou seja, o trabalhador do caminhão da cooperativa de vocês, ele faz um trabalho que é para a vida dele, que é a formação dele, que é para a cooperativa e que também está em resultado social. Ou seja, a própria cooperativa faz essa contribuição da Liga do Combate ao Câncer. Só quem teve câncer sabe da importância. Eu tive câncer também, né? Fiz um tratamento de um câncer, né? E é claro que vocês um câncer bem voltado específico para essa pessoa que também precisa tanto, né? Carinhosamente. Mas como eu digo, quem teve câncer sabe o peso, sabe a dor e as dificuldades. Então, com alegria. Tiana, eu quero te agradecer muito esta manhã e eu queria deixar um tema livre teu assim, de vontade, partilhar, porque administrar, né? A gente estava ali aguardando um pouquinho a tua chegada e aí chamou um, e aí eu vou brincar, eu consegui 3 vezes, né? Para tentar entrar e sair, né? Chamada e volta, e eu, claro, te agradeço demais porque esse espaço aqui, nesse podcast, que é um propósito de falar sobre a vida do caminhoneiro, as suas dificuldades, a dificuldade do pai, da mãe caminhoneiro que está longe de casa, longe da família, que tem os postos de gasolina que ainda muitos não estão preparados, como você disse, a Frima de São Paulo, tanta dificuldade, e que seria uma questão mínima de dignidade. Então nós lutamos pela mesma causa. O propósito desse motorhome é passar pelo Brasil passeando, mas não só passeando. Claro, eu estou me divertindo, mas, mais do que isso, refletindo com seriedade sobre empresas, que nem a de vocês, cooperativada, que fazem esse trabalho de receber os cooperados e que passam a ser pequenos gigantes. Isso. Porque deixam de ser, na visão da sociedade como um todo, apenas dono de um caminhão, que já é importante, maravilhoso, mas na hora de comprar e vender a sua carga, o seu insumo, ou seja, ele vende como uma grande empresa. Exato. E o que é o que a gente sabe que no Brasil é quem tem mais poder, faz melhor compra, melhor venda, e vocês ajudam muito. Sem falar nesta grande questão maravilhosa, que é toda a burocracia, que nós sabemos que no Brasil, quanta coisa emperra por burocracia. Terrível isso. Mas quando você faz todo esse respaldo, né? O Eliel chamava uma atenção de uma coisa, né? Ele tem um administrador, como é que ele chamou o Marcelo? Quer dizer, ele tem um administrador do caminhão dele, quer dizer, ele fica tranquilo, sai do espaço de trabalho, Exato. tem um caminhão próprio, mas ele vai para casa tranquilo, porque ele gastava grande parte desse período cuidando de onde eu vou vender, onde eu vou comprar, qual é o melhor preço para abastecer, qual é o melhor preço do pneu. Não precisa fazer nada disso. Ou seja, a tranquilidade que a cooperativa dá para o cooperado, que é o respaldo, e isso gera o quê? Tempo de qualidade em família. Com toda certeza. Não é esse o propósito? Isso. Ou seja, quando o cooperado deixa o caminhão, estaciona a cooperativa, e a cooperativa vai fazer todo esse trabalho burocrático para ele, quanto tempo ele perderia se tivesse que fazer tudo isso? E aí é uma empresa que faz isso para eles, não é isso? Essa é a grande... Mesmo. Olha, ou seja, e vocês então resolvem o quê? Uma coisa maravilhosa, que é dão qualidade de vida ao cooperado. Certo. Isso aí. Concorda comigo? Com toda certeza. No final, qual é o grande resultado? Além do resultado financeiro, que é para a cooperativa, que é para o caminhoneiro, que é para a sociedade como um todo. Mas eu diria assim, no meu tema, que é a espiritualidade, saúde mental e felicidade, agora cada você é caminhoneiro, fica imaginando, e que você é cooperado, fica imaginando o tempo que você gastaria da tua vida, que seria tempo de qualidade com os teus filhos, tempo de qualidade com a esposa, que fazendo toda essa burocracia que necessita para um caminhão andar na estrada. Porque o caminhão é uma empresa. Sim. Uma empresa enorme. Afinal, tem um motorista, tem aquele patrimônio que não é pequeno, andando pela estrada, todos os cuidados. E essa burocracia toda. Ou seja, eu quero te dizer que por isso que eu conectei muito com a Cooperlivres. Porque, além de ser uma grande empresa, do qual eu tive aqui, tive o prazer de dar palestra pessoal, foi maravilhosa a palestra, 10 para a equipe de vocês, parabéns para ti, obrigado por essa conexão de novo.
Mas eu queria destacar para ti. Na minha condição do meu tema, que eu falo sobre saúde mental e espiritualidade, eu queria te dar os parabéns, porque a gente faz propósito, Tiago. Né? Vou me emocionar se eu continuar, tenho certeza, né? A vida é feita de propósitos, entendeu? E não consegui mesmo, vou me emocionar. Eu sou filho de caminhoneiro e meu pai tinha uma empresa com a família, né, que trabalhava para a empresa. Então lá o meu pai era funcionário da empresa. Mas eu percebo, por exemplo, fico brincando, um padre de paróquia, por exemplo, quanto tempo ele perde na paróquia administrando coisas que ele não precisaria? E que são questões burocráticas e que ele tem um tempo perdido, que ele tem que fazer isso. E aí, no meu tema, Etienne, que eu falo sobre saúde mental e espiritualidade, eu, Marcione, que sou especialista nesta área de levar qualidade de vida para o trabalhador, seja qual for o seu trabalho, quero te dizer assim dos meus parabéns, porque o que eu percebo é que a Cooper Líquidos faz isso de uma forma extraordinária. Dar tempo ao caminhoneiro, ao cooperado, para que ele tenha uma qualidade de vida melhor na vida dele. Ele tem uma preocupação a menos, muitas preocupações a menos. Você, caminhoneiro, você sabe disso. É só analisar o tempo que você gastaria da tua vida preparando o caminhão para viajar, para sair, toda a burocracia, e isso nada precisa ser feito. Isso a cooperativa faz por eles. Então, isso é a minha grande gratidão que eu quero falar para ti como relação a isso, né? O que eu percebo, como meu tema é voltado para isso, a espiritualidade no trabalho, valorização do trabalhador, tempo de qualidade em casa, tempo de qualidade com a família, eu não tenho dúvida nenhuma. Basta qualquer caminhoneiro sentar, analisar com carinho e pensar quanto tempo eu teria que estar em casa gastando o meu tempo, procurando carga, onde vender a carga, pesquisa de material, de pneu, de óleos, de insumos, de tudo isso que um caminhão precisa, que não são poucas, centenas de milhares de peças para o caminhão funcionar, que é uma engrenagem. Então, a minha gratidão a Cooper Líquidos como pessoa, e eu tenho certeza que os cooperados também fazem essa reflexão com muito carinho, é dar ao cooperado qualidade de vida. Porque ele não tem essa preocupação da vida e que vocês fazem por ele. E por isso que a Cooper Líquidos faz de pequenos homens, pequenos gigantes. Que Deus abençoe muito você. Se quiser fazer um comentário final com a tua mensagem e quais são os novos desafios da Cooper Líquidos aqui para frente, por favor, fique à vontade. Os desafios são muitos, né? A gente enfrenta eles todos os dias. Vem aí uma reforma tributária, que a gente também está se aprimorando no assunto, tendo conhecimento para ver quais são as mudanças que vão trazer para o nosso negócio, o que pode impactar, né? Mas eu só queria te falar, que eu não sei se eu cheguei a comentar contigo, que eu me sinto muito feliz por ser a primeira mulher presidente de cooperativa de transporte de carga do país. Ô, benção, parabéns, tia. Sério? Que coisa boa, nem sabia. Olha só. Então, essa informação veio da OCB, né? E isso traz para mim, assim, eu digo ao mesmo tempo essa emoção também de ter conquistado esse espaço, né? Enaltecer os meus sócios que colocaram toda a confiança desse trabalho que a gente vem fazendo nas minhas mãos, né? Como representante legal deles, já estou 10 anos, a idade da Cooper Líquidos, como presidente, né? E eu sinto, assim, da parte deles uma confiança, uma entrega total de que a gente está negociando e tudo isso para transformar e melhorar a vida deles, a vida em família, né? A vida social também, que ele chega aqui, pode largar o caminhão aqui na oficina. Todo mundo vai ver, os funcionários vão ver ali se está certo os pneus, se está fazer um checklist total para ver documentação, EPIs, organizar tudo. Ele só chega com o carro, embarca no caminhão e vai viajar e sabe que está tudo em dia. A pasta de documentos e tudo mais. Isso foi uma conquista, né? Claro. Da confiança deles, né? De trazer, entregar tudo que eles têm. Porque o caminhão deles, que a gente chama de ativo, é tudo que eles têm. Eles vivem dali e eles sustentam as suas famílias, sonham com isso. Claro. E o propósito da Cooper Líquidos desde sempre foi unir pessoas e agregar valor ao negócio. Então, como que se agrega valor? Se entregando ao máximo, fazendo o melhor, né? E eles estando felizes, contentes, satisfeitos com o trabalho, eles estão com a saúde mental em dia, entregando melhor.
Com certeza. Isso é um sorriso que eles levam na frente do cliente. Se um dia não der certo para descarregar na hora combinada, tá tudo bem, tá tudo certo. Por quê? Porque eles têm equilíbrio emocional, a saúde mental que está em dia, a família está tudo bem, a Cooper Líquidos dá esse respaldo para eles, né? Inclusive com relação a NR1, acompanhamento como psicóloga à disposição para qualquer problemas eventuais que eles possam ter. E isso é muito bom, isso é muito satisfatório para mim. Me sinto muito feliz cumprindo a minha missão, cumprindo o meu propósito de trazer o melhor para a cooperativa e o melhor para os cooperados, agregando valor ao nosso negócio, que isso faz toda a diferença. Com certeza. E eu sou muito feliz e grata, principalmente a Deus, porque todo esse caminho trilhado, o fato dele ter me colocado a oportunidade de ser filho do Paulo Luiz e da Maria, né? Ele é caminhoneiro, me trouxe essa paixão de bebê, ele me mostra fotos no álbum de infância, sabe aqueles caminhão Mercedes com aquele banquinho, né, que era retinho assim? Sei. Lá estava a minha cadeirinha com menos de 1 ano de idade, grudadinha lá no banco do caminhão Mercedes, né, o caminhão parado na oficina e eu brincando na direção a manhã inteira. Então será que isso com certeza isso, me né? diz alguma coisa, né? Com certeza. Quando eu olho para aquela foto, isso com certeza me diz alguma coisa, que é um propósito. Ali Deus já plantou a semente, me fez conhecer muitas pessoas interessantes e que tenho muita gratidão até hoje, devo honra, principalmente a educação e o carinho que os meus pais e a minha família teve comigo. O meu esposo, que é motorista também. O meu parceiro de negócio, né? Parceiro de negócio, que hoje trabalha como gestor da frota aqui. E também... Aliás, o Eliel disse que o gestor de frota, foi essa palavra que o Eliel disse. O Eliel disse, tu imagina, tem um caminhão e tem um gestor de frota. Eu achei maravilhoso aquilo, porque ele considerar isso, né? Sim. E olha a reflexão que ele fez. Né? Eu tenho imagina, ele falou para mim brincando assim, tu imagina, eu tenho um caminhão e tenho um gestor de frota. Quer dizer, a confiança, isso é o que gera a cooperativa. Você falou um momento ali sobre a espiritualidade. Eu queria fechar com esse tema. Né? Qual é a concepção da espiritualidade no mundo do trabalho? Eu sou muito grato, eu estive aqui, né? Fiz a palestra com vocês, a gente combinou, foi ótimo. Uma bênção aquele momento com o teu pessoal. E ainda não está implantado obrigação ainda da NR1 e já estamos antecipando para isso, né? Claro. E fala para mim sobre essa espiritualidade na tua vida e na Cooper Líquidos e como você percebe isso no mundo do trabalho, se tem espaço para isso, isso é importante. Sim. Para mim é extremamente importante. Eu não dou um passo sem fazer minha oração, dobrar o joelho, né, esperar uma resposta de Deus e caminhando com fé. Eu tenho muita fé, graças a Deus também. Eu acho que isso veio lá da família, né, os meus avós, os meus pais, e hoje eu passo isso para os meus filhos. A oração é muito importante para mim e eu trago isso para dentro da empresa. Trago isso com a minha experiência e a minha vivência como cristã, como pessoa que acredita em Deus, que confia, que tem fé, e que tento transmitir isso. Sou uma pessoa, como eu posso dizer, né, que às vezes as minhas fraquezas, as minhas mazelas, vamos dizer assim. Todos nós temos. Mas, com toda certeza, Deus me fortalece muito para cada decisão do dia a dia, sempre pensando nas pessoas, sempre tendo esse cuidado e esse carinho, né, com quem está do meu lado, seja aqui dentro da empresa, seja o próprio cooperado, seja com quem eu for negociar, ele sempre vai ver algo diferente em mim. Ótimo. Alguém que acredita em Deus, não tenho vergonha nem medo de falar em Deus. Que benção. E quando vou fazer às vezes um evento da empresa, eu enalteço primeiro o nome dele. E isso para mim me traz uma grande alegria, uma grande felicidade, e as pessoas começam a perceber um ambiente leve. Um ambiente que, assim, as coisas podem acontecer, coisas do dia a dia, né? Atropelada, às vezes, pelo monte de coisas que a gente precisa resolver e fazer, mas a espiritualidade, ela traz uma visão serena, calma, Amém. Tranquila. Bom, aconteceu o que não era para acontecer, como é que nós podemos resolver? E isso só Deus pode trazer essa tranquilidade. E eu falo de experiência própria. Sou ministra da Eucaristia, gosto muito do que faço, estou trabalho sempre para a igreja, eu estou me colocando sempre à disposição, porque essa é a minha parte de cristã, uma parte pessoal. Claro. Não é uma parte voluntária, social, da empresa e nada mais, é minha. Então eu gosto de me colocar à disposição e às vezes 7 horas da manhã eu tô lá para a primeira missa, preciso preparar e organizar tudo, ajudar, e eu me sinto muito feliz em fazer isso. Então, com toda certeza, Deus participa da minha vida,
né? Eu participo da vida dele porque eu preciso dele. Claro. E isso traz com toda certeza assim, um equilíbrio muito grande para minha vida pessoal, um equilíbrio emocional, espiritual e também para a vida profissional. Perfeito. Então tu acredita de fato na espiritualidade no mundo do trabalho, por causa da tua vida estar completamente com ele, e também no mundo do trabalho tu tem certeza disso? A minha experiência própria pode falar por si só. Amém. Hoje eu quero te agradecer demais essa tua parada, esse break nesse teu espaço ali do trabalho. Eu percebi agora de manhã ali quanta pessoas te chamando e pedindo e vendo informações, e tu fez essa parada gentil, parada para mim. E eu tenho certeza que outros, obrigado, eu tenho certeza que outros caminhoneiros que estão vendo, trabalhadores, pessoas, né? Mas eu queria voltar a este tema aqui que você disse ali, eu queria te chamar porque vai ser a chamada do podcast, vai ser essa, né? A primeira, como é que é a primeira? Primeira mulher presidente de cooperativa de transporte de carga do Brasil. Olha aí, esse aí vai ser o slogan, a frase da chamada do podcast. Parabéns, com certeza, disso. Nós estamos percebendo o crescimento, o avanço das mulheres em cargos de liderança no Brasil. Isso é maravilhoso no mundo inteiro, né? Esse protagonismo que tu fazes também no transporte de cargas. Eu também dirijo caminhão, tá? Tenho carteira E. Tu também dirige caminhão? MOP, carteira E, tudo certinho. ASO, em dia, tudo certo. Ou seja, não é alguém que apenas fala, mas sabe o que faz, porque sabe como faz. Deus te abençoe muito, Guria, por esse momento. Parabéns à tua vida, ao teu propósito, que é transformar vidas, transformar pessoas, dar segurança nas estradas, qualidade de vida ao caminhoneiro, e que eles possam, e como eu te falei, esta frase para mim é significativa. E se eu perguntasse, se tu quisesse que eu resumisse o que eu percebo de bom na Coopera Líquidos, eu posso dizer, claro, é uma empresa, que é uma cooperativa, que é uma empresa que tem que ter lucro, porque o lucro gera novos resultados. Sim. Mas, eu diria para ti, com o meu olhar da espiritualidade corporativa eu fico imaginando, e vou desafiar, e até vou brincar com vocês, quem sabe uma pesquisa nos motoristas, né? Para eles perceberem, claro, fazerem, valorizar, e se ainda não valorizam isso, quanto tempo eles gastariam, né? Fazendo toda essa burocracia, esta pesquisa, e que isso se transforma em qualidade de vida. Sim. Estar com os filhos, estar com a família, com quem você ama, é para mim o grande resultado muito maior do que o lucro, porque o lucro outra empresa poderia dar. Lucro outra empresa de transporte. Então ele é o dono do caminhão, ele é um empreendedor, ele é um empresário. Nós brasileiros adoramos ser empreendedores. O que é um motorista de caminhão? Ele é um empresário, dono do seu próprio caminhão, e que tem o quê? Uma empresa maravilhosa à sua disposição, que lhe ajuda a ter todo esse respaldo. Mais uma vez, obrigado de coração. Muito carinho por esse momento contigo, e eu tenho certeza que aqueles que nos assistirem hoje, amanhã, semana que vem, vão ser impactados com essa história desta primeira mulher presidente de cooperativa de transporte de cargas aí no Brasil. E a carga é perigosa ainda, né? Carga perigosa. Tem mais esse adendo. Tem mais esse adendo ainda, né? Marcione, muito obrigada pelo convite, tá? E que Deus possa sempre te iluminar aí pelos teus caminhos, levando também essa palavra de saúde mental, espiritualidade nas empresas, no trabalho, que é muito importante para as pessoas, que com certeza faz a diferença na vida delas. E tu é uma pessoa que faz a diferença na vida da gente. Obrigada por existir. Amém. E parabéns por esse teu programa, e que Deus te abençoe sempre. Amém. Obrigado, amados. Emoção aí no coração de vocês. Deus abençoe. Este é o propósito do nosso podcast: passear, se divertir e levar reflexões sérias e transformar vidas. Obrigado a Coopera Líquidos, obrigado a Etienne, ao Marcelo também, teu esposo, e todos os cooperados desta grande cooperativa, e com certeza vai crescer cada vez mais. Beijo no teu coração, sucesso a vocês e a todos nós. Amém.